Uma vez mais queremos dar as boas-vindas a todos. Como mencionámos no estudo de base, vamos começar hoje com a série intitulada O ABC da Fundação Adventista. Antes de começarmos, queremos pedir-vos que mantenham uma mente aberta, que peçam pela direção especial do Espírito Santo, para que desta forma o que iremos falar e ensinar através desta apresentação possa limpar e purificar as mentes e os corações, já que Jesus Cristo fala na sua santa palavra em João, capítulo 17, versículo 17, o seguinte: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Com esta apresentação, através dos testemunhos e através das Escrituras, desejamos que as vossas mentes sejam santificadas ao escutarmos e ao obedecermos à verdade. Com esta introdução, damos então início ao nosso estudo. Hoje iremos compreender os diagramas de 1843 e 1850. Esta é a lição número 1, a fundação. Já que a anterior foi apenas uma introdução. Já tínhamos falado anteriormente que esta fundação estabeleceu-se em 1840, 1841, 42, 43 e 44. Vimos isto através das passagens que apresentámos. Falámos que esta mensagem está compreendida no diagrama de 1843. É aqui onde se encontra a mensagem original, a base, a fundação, ou também conhecida como a plataforma. Vamos novamente utilizar a passagem que vimos na apresentação anterior, porque nos fala da plataforma e da sua fundação. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram mostrados 3 degraus: a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Tínhamos mencionado que as mensagens do primeiro e segundo anjo tinham sido dadas antes de 1844. E o terceiro começa em 22 de outubro de 1844. Aqui é-nos dito que ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Dessas mensagens que estão compostas no diagrama de 1843. Ai daqueles que movam algo dessas mensagens que Deus deu, porque a salvação das almas depende destas mensagens. Depende do destino e a salvação dessas pessoas, pois se não recebem a mensagem que Deus envia, não vão poder preparar-se para o tempo de graça. Por essa razão é-nos mandado um ai, uma terrível advertência, para não movermos nada do que Deus estabeleceu. Continuando com a passagem, de novo foi conduzida às 3 mensagens angélicas. Mensagens de 1840, 41, 42, 43 e 44. E via que alto preço havia ao povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo. Deus, vejam que diz Deus, que os havia conduzido passo a passo. Até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível, que não se pode mover, que não se pode alterar. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Atualmente, também da mesma forma como antes, existem pessoas que dizem que a plataforma ou o fundamento têm defeitos. Infelizmente assim é em cada época, e agora estão a cometer um grave erro aqueles que estão a fazer isso. Pois o fundamento foi estabelecido por Deus, porque foi Ele que os guiou passo a passo. Aqui diz que achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Muitos dos dirigentes atualmente mencionam e falam exatamente disto. Contudo, isto é um erro, como foi mencionado. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sob a plataforma
e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor, e eles estavam lutando contra ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus, que os levara à firme plataforma, e em união levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Encontramos esta passagem em 1 Escritos, página 258. Vemos aqui que Deus fora o mestre construtor, assim como falámos na apresentação de introdução, e que os que lutam ou que dizem que esta fundação ou estas verdades já não são necessárias, que já foram alteradas, que já estamos num tempo novo e que por essa razão temos outros ensinamentos, vemos que estão a cometer um erro, porque estão combatendo contra Deus. Porque é Deus que nos está a dizer algo e mantém-no para sempre. Por esta plataforma, por este fundamento, esta base, sabemos que uma casa não se pode manter em pé a não ser que tenha uma sólida fundação, uma sólida plataforma. E a fundação original é que mantém sólida a casa de Deus. Os que a têm mudado e tudo o que de novo tem entrado, isso não é sólido. Isso vai ser arrasado no tempo da lei dominical, pois a estrutura não se vai manter nesse tempo, porque tem mudado a solidez da mensagem que Deus estabeleceu no início. A plataforma e o seu fundamento. Vamos ver a plataforma e o seu fundamento através dos diagramas, como podem ver na parte de trás. À esquerda vemos o diagrama de 1843 e à direita o diagrama de 1850. O primeiro é antes do desapontamento, que foi pregado pelos 300 mileritas sobre a segunda vinda de Cristo, o qual foi publicado em maio de 1842. E o outro foi publicado em 1850, depois do desapontamento. De facto, depois de 6 anos do desapontamento, vemos exatamente as mesmas figuras e as mesmas verdades. Vemos que são exatamente as mesmas. Diz aqui a fundação versus a plataforma. A fundação consiste nos estudos de Guilherme Miller, os quais estão resumidamente explicados no diagrama profético de 1843, que primordialmente se baseiam nas profecias de Daniel e Apocalipse. Esta foi a base deste estudo e isso é o que demonstra o diagrama, o qual é exatamente a nossa mensagem de Daniel e Apocalipse. Se para o seu tempo essa mensagem foi necessária, para nós atualmente é ainda mais necessário ver estes dois livros, estas duas mensagens, através do fundamento que Deus estabeleceu. Os pilares. Os pilares das crenças dos adventistas do sétimo dia estão brevemente representados no diagrama profético de 1850. Aqui estão incluídas as mensagens dos 3 anjos, que são os pilares. O santuário, o juízo investigativo, a lei de Deus, o sábado e os Estados Unidos na profecia. Vemos que um diagrama expande o outro. A Bíblia, para aqueles que não sabem, está estruturada no princípio da repetição e da expansão. Nestes diagramas vemos a mesma estrutura, pois são também o cumprimento da profecia. Vemos que uma expande a outra da mesma forma como as Escrituras se expandem em si mesmas noutras passagens das Escrituras. Vamos compreender as fundações e os pilares da plataforma e o seu fundamento. Vejamos Guilherme Miller e a sua fundação. Já vimos que os seus estudos se basearam no diagrama de 1843. Deus mandou o seu anjo. Não sei se recordam que no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus enviou o seu anjo e que este anjo é precisamente o anjo Gabriel, o segundo em autoridade no céu, aquele que tomou a posição de Satanás após a sua queda. É esse o anjo que Deus mandou para mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar o seu espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus.
Atualmente tem-se levantado o debate, o facto de Guilherme Miller ter sido um agricultor, como vemos aqui nesta passagem, que ele não era um erudito, que não tinha uma educação formal nas universidades de teologia. Contudo, ele não necessitava de graus académicos, porque o mesmo anjo que guiou a Daniel e a João a escrever os seus livros é o mesmo anjo que revela a Guilherme Miller as verdades que ele necessitava compreender. Por essa razão, não necessitava de uma educação como hoje em dia é ensinada. Porquê? Porque essa era a mensagem vinda diretamente de Deus. Continuemos com esta passagem. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A palavra que ele havia considerado como não inspirada abria-se-lhe agora ante a visão em sua beleza e glória. Vimos que foi dado a Guilherme Miller o início da cadeia de verdade. E nós temos que seguir essa cadeia, seguindo por esses elos dessa própria cadeia. Vemos isto. Viu que uma parte das Escrituras explica outra. Ou, por outras palavras, este método de estudo aprovado por Deus chama-se comparar Escritura com Escritura. Atualmente, na nossa igreja, no povo adventista, já não é muito recomendável, de acordo com os teólogos modernos, utilizar este tipo de interpretação ou método, porque eles dizem que é necessário entender-se as línguas originais. É preciso entender a gramática, a história, para podermos colocar estas coisas no seu contexto. Mas vemos claramente que a inspiração nos ensina que a Escritura se explica e ensina a si mesma. Isto encontramos em Isaías capítulo 28, onde nos fala de regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Podemos ver claramente que Deus nos diz a forma como devemos estudar as Escrituras. Contudo, atualmente os teólogos modernos, devido ao facto de terem adotado os métodos erróneos de interpretação de Babilónia e das suas filhas, têm-se esforçado por desacreditar o método pelo qual Deus levantou a sua igreja e pelo qual também o vai terminar. Continuando com a passagem, ela diz-nos: e quando uma passagem estava fechada à sua compreensão, encontrava em outra parte da palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa palavra de Deus com alegria e com o mais profundo respeito. É isto que faz o método de interpretação de Escritura com Escritura. Vemos por aqui como Deus é o autor da sua palavra e que não há nada que o homem tenha inventado e que não necessitamos do que atualmente se diz, mas necessitamos sim sermos homens e mulheres de oração e pedirmos pelo seu Espírito, já que é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Continuemos com a passagem. Acompanhando as profecias em seu curso, viu que os habitantes da terra estavam vivendo nas cenas finais da história deste mundo e, contudo, não sabiam. Olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas, como atualmente. Haviam tirado de Jesus as suas aflições, colocando-as no mundo. Estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que vem de cima. Apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular o seu tesouro no céu. Assim se encontravam as igrejas protestantes no seu tempo. Se isto se passou naquela altura, que era um tempo mais ou menos conservador, mais religioso, mais respeitador, agora nós, que estamos a viver num mundo completamente secular, damos-nos conta que as igrejas agora, mais do que nunca, se apartaram e se não dão conta de que estão a viver nos tempos finais da história deste mundo. E nós somos chamados a advertirmos essas pessoas para que vejam estas coisas de forma a que não venham a perecer. Via hipocrisia, trevas e morte por toda a parte. O seu espírito agitou-se dentro dele. E assim também deve estar o nosso coração. Deus o chamou para deixar a sua lavoura,
assim como chamar Eliseu para deixar os seus bois e o campo do seu trabalho, a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando os seus ouvintes através das profecias até o segundo advento de Cristo, com cada esforço que fazia para adquirir força. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Primeiros Escritos, página 229. Guilherme Miller foi um tipo de João Batista que preparou o caminho para a chegada de Cristo. Não à Terra, mas ao ancião de dias, como é mostrado no livro de Daniel, capítulo 7, para começar o juízo investigativo. Guilherme Miller é um tipo dos 144.000 que também vão anunciar o fim do juízo, o segundo advento de Cristo, não ao ancião de dias, mas à Terra. E vão anunciar não o começo do juízo, mas sim o final do juízo. É agora, no tempo em que estamos a viver, que temos que anunciar esta mensagem especial e particular da parte de Deus ao mundo corrompido, cumprindo assim o antitipo de Guilherme Miller e de João Batista, anunciando o segundo e iminente acontecimento da história da humanidade, o qual é o segundo advento do Filho de Deus. O diagrama de 1843. Vamos falar da fundação e do que Guilherme Miller estabeleceu no meio das verdades reveladas por Deus através do seu anjo, como vimos na passagem anterior. O diagrama de 1843, podemos vê-lo aqui. E para aqueles que o desejarem baixar na net, podem ir aos endereços e fazer o próprio download que mencionaremos no final deste estudo. Iremos agora entrar em detalhes sobre as mensagens que se encontram no diagrama. De seguida, outros pregadores uniram-se com ele para pregarem a breve segunda vinda, e por este motivo houve a necessidade de se criar um diagrama com as ilustrações das profecias. Em 1842, um cartaz de bom tamanho foi publicado com as ilustrações, e desde esse momento houve mais unidade entre os pregadores milleritas, já que todos estavam a pregar do mesmo diagrama. Destes se publicaram 300 exemplares. O número 3 é sempre característico de uma mensagem. A mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Esta mensagem podemos ver em todo o sentido da palavra como esta era uma mensagem dirigida e aprovada por Deus. E vemos que esta mensagem traz unidade, porque todos pregavam a mesma mensagem. Não é como hoje em dia que muitos anunciam diferentes coisas e que todos dizem que trazem verdades presentes. Contudo, muitos deles simplesmente trazem uma mensagem sim, mas não é a verdade presente. Não é o trigo que o povo necessita comer neste tempo. No tempo do Pentecostes também houve unidade na mensagem e por essa razão Deus pôde derramar o seu Espírito sobre eles. Agora, também no tempo dos milleritas, uma vez que houve essa unidade na mensagem, também no tempo do clamor da meia-noite, houve essa necessidade na mensagem e também Deus derramou o seu Espírito sobre o seu povo naquela altura. Para nós, neste tempo, se queremos também receber esse derramamento do Espírito com a chuva temporã, e especialmente com a chuva serôdia, temos que estar unidos sobre a mesma mensagem. Temos de ter unidade de coração, de espírito, pois é assim que Deus derrama a chuva serôdia através de uma mensagem. Diz aqui, o diagrama foi criado e produzido para Guilherme Miller em 1842 por Josué Imes, 14 Devonshire Street. Foram impressos 300 diagramas por D.W. Taylor, da litografia de Boston. O diagrama ilustra as visões de Daniel e Apocalipse em ordem cronológica. Vemos que a mensagem estava baseada principalmente em Daniel e Apocalipse. Atualmente já não se fala muito de Daniel e Apocalipse. Na Igreja enfatiza-se que o povo tem a que ouvir falar do amor de Cristo e tem-se unido ao evangelho barato das denominações caídas da Babilónia. Contudo, a mensagem que Deus nos dá é uma mensagem de advertência, de profecia
e anunciamos que temos que fazer uma preparação. E não há nada melhor para despertar o povo de Deus do que as profecias da Bíblia, especialmente encontradas em Daniel e Apocalipse, que nos falam dos eventos finais que estão a ocorrer agora neste tempo. O jovem Tiago White foi um destes pregadores. Ele ia de um lugar para o outro montado a cavalo com a sua Bíblia, algumas publicações, livros e uma cópia do diagrama de 1843. Ele pregou as partes do diagrama que sabia que também continuava a estudar para estar familiarizado com ele e assim poder pregar de lugar em lugar. Deus está a chamar-nos hoje através destes temas. Fala-nos para que nos familiarizemos com as verdades dos diagramas, porque estas são as verdades que nós devemos estar a ensinar e a pregar. Talvez não o saibais, ou seja a primeira vez, ou as primeiras vezes que vocês estão vendo. Mas isso não implica que vocês não possam pregar a mensagem. Assim como Tiago White, podeis estar prontos para levar e pregar a vossos irmãos e irmãs estas mensagens. Este diagrama foi utilizado especialmente para chamar as outras igrejas naquela altura para que pudessem escutar a mensagem para a sua preparação. Mas agora, a mensagem, o diagrama, saiu novamente, mas não para as igrejas de fora, mas para nós regressarmos às veredas antigas, regressar à mensagem original e podermos todos estar em unidade na mensagem para podermos ter esse poder de Deus, a fim de podermos alcançar os nossos irmãos antes que se termine o tempo de graça para o nosso povo. Qual foi o erro, então, no diagrama de 1843? Atualmente, a maioria das pessoas que não estudam estes temas, mas que escutam apenas rumores e escutam coisas que os professores, os pastores dizem, eles dizem o quê? Que este diagrama está cheio de erros. Contudo, a inspiração diz-nos que não é assim. Não é algo que nós dizemos, mas a própria inspiração ensina-nos que este diagrama não está cheio de erros. Mas vejamos qual foi realmente o erro que se encontra no diagrama de 1843. Vejamos exatamente ao que se refere. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Atenção! A palavra erro está no singular e não no plural. É importante repararmos neste pormenor. Continua a passagem. Viram que o período profético chegava a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que o mesmo terminava em 1843 demonstrava terminar em 1844. Resplandeceu nessa sua atitude luz da palavra de Deus e descobriram um tempo de tardança. Se tardar, esperam, como dizem em Abacuque capítulo 2. Encontramos esta passagem em 1 Escritos, página 236. Vemos que o erro que eles fizeram no diagrama era singular e tinha a ver com o cálculo dos tempos. Não chegava a 1843 como originalmente eles pensavam, mas chegava sim a 1844. Era aqui onde estava o erro. O erro era o ano zero que eles não tinham contado no seu cálculo. Por isso chegaram apenas em 1843. Mais tarde, ao agregarem o ano zero, deram-se conta que na realidade se alcançava 1844. Este foi o erro de cálculo de 1843 a 1844. Este foi o único erro que se encontra no diagrama. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor. Não por Guilherme Miller, não por Josué Himes, não por Tiago White, não por nenhum deles, mas pela mão do Senhor foi dirigido. E continua a passagem. E que ele não deve ser alterado. Que as figurações eram o que ele desejava que fossem. E que sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. 1 Escritos, página 74, versão original inglesa.
Vemos então que as figurações a que ela se refere aqui é o ano 1843 e que deveria ser realmente 1844. Vemos que teve que haver um adiamento porque na profecia de Abacuque, capítulo 2, diz o seguinte: se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Vemos então que houve um tempo de adiamento entre 1843 e 1844. Este foi o tempo de adiamento, pelo que se não tivesse sido desta forma, não teria havido esse erro de cálculo. E este diagrama, ou gráfico, não teria sido verdadeiramente original ou dirigido por Deus. Mas porque há um erro, não por Deus, mas pelo homem, vemos que houve esse adiamento. E especialmente isto faz deste diagrama um diagrama de Deus, porque vemos aqui o tempo de adiamento que fala Abacuque, capítulo 2, acerca desta profecia deste diagrama. Agora, ao entrarmos no diagrama de 1850, podemos questionar-nos: será também este diagrama dirigido por Deus ou não? Existe algum apoio para podermos afirmá-lo desta forma? Vejamos o que nos diz a inspiração. O diagrama de 1850 também foi dirigido por Deus. Vi que Deus esteve na publicação do diagrama do irmão Nichols. Vi que havia uma profecia sobre este diagrama na Bíblia. E se este diagrama está projetado para o povo de Deus, se é suficiente para uns, é suficiente para os demais. E se alguém necessita de um novo diagrama pintado em tamanho grande, todos os demais necessitam dele da mesma maneira. Vi que os diagramas que Deus ordenou, vejam que diz, os diagramas que Deus ordenou, impressionavam a mente favoravelmente, mesmo sem uma explicação. Encontramos esta passagem em Manuscript Release, volume 13, página 359. Vejam que diz que havia uma profecia sobre este diagrama na Bíblia. E é a mesma profecia de Abacuque capítulo 2, porque nos fala em escrever sobre tábuas. Não fala tábua, mas sim tábuas no plural, ou diagramas. O diagrama de 1843 e o de 1850 são ambos o cumprimento de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 3. Vemos que este diagrama também foi ordenado por Deus e que Deus esteve na publicação também deste diagrama. Vejamos agora a organização do diagrama de 1843. Qual é o conteúdo e as mensagens deste diagrama da fundação da nossa fé? Vemos que Jesus Cristo é o centro do diagrama. Muitos há que debatem sobre as mensagens de Daniel e Apocalipse. Atualmente, dizem que todas as mensagens têm que ser cristocêntricas e o que se ensina no diagrama não é cristocêntrico, porque fala de bestas, de números, de datas, de diferentes coisas que não vêm a Cristo. Contudo, Deus faz-lhes ver claramente que Cristo é o centro da mensagem do diagrama. Cristo é a mensagem profética e o centro da nossa mensagem, da mensagem original que Deus nos deu. Como vimos através de uma das passagens, constatamos que através destas mensagens muitos deixaram de adorar os seus pastores, as suas igrejas e foram levados aos pés de Cristo. E esta mensagem, a que está diante de vós no diagrama, esta mensagem leva-nos diretamente aos pés de Cristo. Apesar de muitas pessoas, e em especial os professores e os teólogos, ensinarem que isto não é assim, vemos que a inspiração contradiz completamente o que eles falam. Falando da estrutura do diagrama, vemos uma linha de tempo desce pelo canto superior esquerdo do diagrama. Vemos aqui na parte esquerda do diagrama números e datas. O primeiro número na parte superior é 700, como podemos ver. 700 a.C., o qual abarca a primeira data que o diagrama ensina. A data é 677 a.C. Esta é a primeira data que se ensina no diagrama.
O último número de baixo é a última data que corresponde ao ano de 1843, como está a apontar a seta na parte de baixo. Agora vamos para a parte central. Uma linha de tempo similar desce pelo centro do diagrama. Esta contém as datas e informações para todos os temas aqui ilustrados, tanto para a esquerda como para a direita. A linha começa na parte de cima, com o ano 677 a.C., referente ao começo da dispersão dos judeus, ou conhecido também como 2520 ou 2520 anos de dispersão dos judeus, e também conhecido como os 7 tempos. A linha termina na parte de baixo, com o ano de 1843, que era a data em que se esperava o regresso de Jesus. Do ano 677 a.C. a 1843 d.C., se fizermos a soma, temos 2520 anos, ou 7 tempos. É isto que se vê na coluna central do diagrama. Continuando com a explicação, as profecias de Daniel estão na parte de cima em 3 colunas, como podemos ver, e descem de forma quase paralela com a linha de tempo, como se pode ver na ilustração. As profecias de Daniel repetem a mesma história, cada vez com mais detalhe. Isto é conhecido como repetição e expansão. Tínhamos mencionado que este é o princípio da Bíblia. Deus repete na Bíblia uma verdade para expandir sobre outra verdade que se encontra noutra passagem. É assim que se entende a Bíblia e é assim como está ilustrado também este diagrama. Vemos claramente que a mão de Deus esteve guiando o diagrama, pois é o cumprimento de Abacuque. As profecias do Apocalipse aparecem na parte inferior direita do diagrama e equiparam-se com a linha de tempo que desce pela parte do meio. O diagrama foi usado por todos os pregadores mileritas desde o momento que foi produzido até ao primeiro desapontamento de 22 de março de 1844. Este foi o primeiro desapontamento. E todos os pregadores, que eram 300 mileritas, tinham este mesmo diagrama e pregavam a mesma mensagem. Esta é a mensagem, ou o grupo de gedeões que pregaram também a mensagem onde foram destruídos os midianitas. Eram 300, assim como também eram 300 os mileritas que pregaram durante este tempo. Podemos ver uma e outra vez a mão de Deus guiando a sua igreja, o seu povo, durante este tempo. Este diagrama permitiu que houvesse grande unidade da mensagem entre os pregadores mileritas. Ele é conhecido como o diagrama de 1843, devido à crença milerita de que Cristo viria pela segunda vez em 1843 e também devido à data de 1843 aparecer frequentemente no diagrama, como se vê frequentemente nas datas. As setas indicam precisamente as várias datas de 1843. Uma das secções do diagrama com a qual o povo está menos familiarizado atualmente é a profecia dos 2520 anos, a qual se pode ver no canto superior direito. Vemos aqui, na parte de cima, 2520. E vemos também a data em que esta profecia começa e termina. A profecia dos 2520 será o tema da lição seguinte. O que estamos a fazer através desta lição é simplesmente familiarizarmos-nos com o que se encontra no diagrama. Depois de estarem familiarizados, iremos entrar em detalhes para poderem ver o que significa cada coisa que ali se encontra. É isso que nos interessa compreender na realidade. O diagrama de 1850 está estruturado de forma similar com o de 1843. Devido às adições das verdades que se descobriram depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, a maioria da informação do diagrama de 1843 foi reordenada e reduzida em tamanho para assim poder incluir a nova informação.
Podemos ver que, se colocarmos os diagramas paralelamente, há uma repetição e uma expansão do anterior. É o mesmo princípio pelo qual a Bíblia está estruturada. Vejamos o que se encontra no diagrama de 1850. 6 anos se passaram depois do grande desapontamento. Mas vemos que as verdades são as mesmas. Na realidade não há mudanças, mas simplesmente uma expansão da verdade que já tinha sido dada. A linha de tempo, com a lista de verdades de forma cronológica, também inclui Cristo no centro do diagrama. Se conseguem ver a data do centro do quadrado, podem ver novamente Cristo no centro. E vemos também que esta linha desce pelo centro como a anterior e a data na parte de cima continua a ser a data de 677 a.C., a qual termina na data de 1844, na parte inferior desta linha. Ao fazermos a soma, temos novamente os 7 tempos, ou 2520, como podem ver aqui no canto superior direito do ecrã. E na parte inferior direita do diagrama vemos as explicações dos períodos proféticos. Vemos aqui também os 2520, os 7 tempos no diagrama de 1850. Os números e cálculos também se encontram aqui, incluindo os 2520. 6 anos depois do grande desapontamento, essas verdades permanecem porque a verdade nunca muda. Vejamos mais sobre o que se encontra então neste diagrama. A verdade do santuário. Como podemos ver do nosso lado direito, este tema não se encontrava no anterior, porque não entendiam que era o santuário celestial a ser purificado. E por essa razão tiveram o desapontamento de 22 de outubro, porque não compreendiam que o santuário explicava essas verdades. Neste novo diagrama é ensinado também os Estados Unidos na profecia. Aqui podemos ver que é a imagem do papado. Fala aqui sobre os 2 chifres, o republicanismo e o protestantismo. No anterior não se encontra a imagem do papado, que é os Estados Unidos na profecia. Em adição à informação do diagrama de 1843, também podemos ver a mensagem dos 3 anjos. Vemos à direita o primeiro anjo, o segundo, e em 1844 esta linha divide o terceiro, pois daqui para a frente começa a ser pregada a mensagem do terceiro anjo. Vemos então que se encontram aqui ilustradas as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Vemos aqui os diagramas. O diagrama de 1843 é a nossa fundação como adventistas. Já tínhamos aqui falado que durante essas datas, de 1840 a 44, foram conhecidas a plataforma ou os fundamentos da nossa fé. E essa é a mensagem que se encontra no gráfico de 43. Esta que está aqui à nossa direita, que não é diferente, é de 50, ao lado direito é de 50 com as mesmas ilustrações. O diagrama de 1850 retém essa fundação e adiciona-lhe os pilares das crenças adventistas do sétimo dia, os quais se vêem aqui ilustrados. Aqui estão os pilares, como vos estamos a mostrar com a seta. Vejam, aqui nesta parte inferior, esquerda, parece quase um triângulo, estão precisamente aqui os pilares da nossa fé. Perguntas. É porventura importante que nos familiarizemos com o conteúdo dos diagramas? É de vital importância, pois já vimos que o destino das almas depende da forma como as pessoas entendem estas verdades, como nos é ensinado no livro de Primeiros Escritos. Outra pergunta. Não teremos, porventura, um novo e melhor entendimento das profecias e doutrinas bíblicas nos 171 anos que transcorreram desde que se publicou o diagrama de 1843? Iremos ver claramente que não. Já vimos que numa das passagens que falámos e que vamos novamente mencionar, diz que Deus não nos dará uma nova mensagem.
E essa passagem foi escrita em 1905. Estamos a falar depois de mais de 50 anos após ter sido pregada. Continua a ser a mesma mensagem, portanto não há uma nova mensagem. Outra pergunta. Não terão os pioneiros se enganado em algumas das suas interpretações? Estas são as perguntas. Deixemos que Ellen White, ou a profetisa do Senhor, responda a estas perguntas enquanto nos relata a sua primeira visão. Não há uma nova mensagem. Como antes havíamos mencionado, para aqueles que dizem que agora que temos uma mensagem melhor ou um novo entendimento, vejamos o que nos diz a profetisa do Senhor. Deus não nos está dando uma nova mensagem. Temos que proclamar a mensagem que em 1843 e 1844 nos tiraram das outras igrejas. Encontramos esta passagem em Review on the Herald, 19 de janeiro de 1905, parágrafo 22. Vejam que esta mensagem foi escrita em 1905. Ensina todavia que estas mensagens são as que se têm que ensinar e pregar, em completa contradição com o que os modernos teólogos ensinam. Não temos nada de novo na mensagem. É a mesma. A única razão por que estão a ensinar novas mensagens é porque adotaram os novos métodos de interpretação bíblica das igrejas protestantes caídas e querem unir-nos na mesma mensagem. Mas aqui vemos que esta mensagem nos tira das outras igrejas, porque tirou o povo de Deus das outras igrejas naquela época. Portanto, ao não pregarmos esta mensagem, estamos a regressar a essas igrejas no movimento ecuménico que está realizando Babilónia neste tempo. E é por esta razão que hoje em dia se ensina que esta mensagem já não é relevante, porque não querem que haja divisão na igreja. Contudo, Jesus disse que não tinha vindo para trazer união, mas sim espada e divisão. Divide a verdade do erro. E esta mensagem é verdade. Esta mensagem é que divide a igreja entre o lado do erro e o lado da verdade. E aqueles que se separam e mantêm firmes na verdade que Deus deu, são os que vão seguir por esse caminho que chega à cidade de Deus. Vamos entrar agora na primeira visão de Ellen White, para que ela nos ensine se é que realmente temos uma nova mensagem ou se os pioneiros ou os fundadores da mensagem estavam errados na sua interpretação. Vejamos isto. Enquanto eu estava orando junto ao altar de família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do Advento no mundo e não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levando em um lugar elevado do mundo. O povo do Advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Esta é a sua primeira visão e está a falar daqueles que naquela altura tinham saído do grande desapontamento, ou durante o tempo do desapontamento, especialmente nos 2 meses anteriores, onde se ensina o povo a caminhar nesse caminho reto e estreito, muito acima do mundo que leva à cidade de Deus. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Vemos que este grupo de pessoas antes do desapontamento iam iluminados pelo clamor da meia-noite. E o clamor da meia-noite foi efetuado devido às verdades que se encontravam no diagrama de 1843. É-nos dito que essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava não tropeçarem e caírem do caminho. Jesus era aquele que os estava a guiar à cidade e mantinham-se seguros se não se afastassem desse caminho. Mas logo, alguns ficaram cansados
E disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam Aleluia! Outros, temerariamente, negavam a existência da luz através deles. Essa luz, recordem, que era o clamor da meia-noite, no qual estavam as verdades que temos estado a falar. E diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe, até à plataforma. Recordem-se que falámos que muitos tinham negado, que havia erros, havia falhas nessa plataforma. Mas vemos aqui novamente que Deus era aquele que os tinha guiado até ali. Continua a passagem. A luz atrás deles desaparecia para aqueles que a tinham negado, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, num mundo tenebroso e ímpio. Encontramos esta visão em 1 Escritos, páginas 14 e 15. Vemos que aqueles que negavam as verdades originais do clamor da meia-noite, que sucedeu precisamente antes do desapontamento, aquele que Deus os havia guiado a essa plataforma, essas verdades que estão ilustradas no diagrama de 1843, essas foram as pessoas que caíram no mundo tenebroso e ímpio e já não se recuperaram depois do desapontamento. Para concluirmos, o que fazermos para permanecermos nesse caminho sem tropeçarmos? Nesse caminho que leva à cidade de Deus, que é onde Jesus nos está guiando. Uma das maneiras é familiarizarmos com a história e mensagem de 1840 a 1844. Porque é aqui onde estão as verdades. É esta luz que nos ilumina o caminho e nos dá a luz para os nossos pés. Para que possamos ter essa luz por detrás. Esta história está então ilustrada no diagrama de 1843. É por isso que estamos a entender o diagrama, porque é aí onde está ilustrada essa luz. Outro ponto. Manter os olhos fixos em Jesus enquanto nos guia à cidade. Temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, conforme nos é dito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 18, que ao olharmos a Jesus somos transformados de glória em glória na mesma imagem. É isso que Jesus quer, que não o percamos de vista para sermos transformados ao caminharmos nas suas verdades originais, nos seus fundamentos, na sua plataforma, nesse caminho estreito que leva à cidade de Deus. É assim que podemos estar bem. Também temos que arrependermos-nos, confessarmos os nossos pecados, orarmos, estudarmos, compartilharmos a nossa fé e testemunharmos. Não deve ser uma fé morta. Não tem que ser só com palavras, mas a nossa vida deve exemplificar as verdades que queremos. E as verdades que são santificadoras são as verdades que Deus levantou no princípio do nosso movimento. Aqui vos apresentamos os diagramas de 1843 e 1844 para que se familiarizem e não somente para que escutem, mas para que vejam com os vossos olhos as verdades e para que possam também baixá-los na net com os endereços que estamos a facultar-vos. Esperamos que este estudo tenha sido de grandes bênçãos para caminharmos com Deus. O estudo seguinte terá por tema os 2520, podendo ser também chamado de 7 tempos, como é ensinado no livro de Levítico. É esse o estudo que faremos na próxima lição. Por agora, damos graças e desejamos sinceramente do coração que a glória do quarto anjo tenha iluminado o vosso entendimento com as verdades gloriosas da palavra de Deus nesta oportunidade. Bênçãos para todos vós.